Bom dia a todos e todas que entraram na nossa sala virtual. Esse é o eixo Infância, Cultura e Formação de Professores, coordenada por mim. Eu sou a professora Magali Maria Johan, professora colaboradora aqui na Unicentro há um ano, e nós vamos conduzir, então, esses trabalhos, essas apresentações. O tempo de apresentação será de 10 minutos e, posterior, 5 minutos para as perguntas, falas e debates pertinentes ao tema. A primeira que vai apresentar é a Maria Thalia Cordeiro. Ela já fez um teste aqui, vai apresentar os seus slides, a sua fala. Num segundo momento, a Juliana da Silva Eusébio também vai fazer a sua apresentação. Depois, a Leidmara de Araújo. E, por último, a Tamires Rodrigues, que ainda não se faz presente na sala, mas a gente está aguardando aí a entrada dela. Então, eu passo a palavra, depois das boas-vindas a todos e a todas novamente. É uma alegria muito grande tê-los e tê-las conosco nessa Semana da Pedagogia. E eu desejo uma boa apresentação e vamos seguindo aqui na nossa mesa. Então, convido a Maria Thalia Cordeiro para fazer a sua apresentação e dividir conosco os slides e a sua fala. A todos uma boa apresentação. Eu queria dizer que o professor Hernando, que está conosco também, é professor colaborador aqui de muito tempo na Unicentro, é uma alegria tê-lo conosco também aqui. Está aparecendo? Sim, pode iniciar. Então, bom dia a todos. Meu nome é Maria Thalia. Eu sou acadêmica do terceiro ano de Pedagogia do Campo Avançado de Chopinzinho. O meu professor orientador é o professor Dr. Hernando Brito Gonçalves Júnior, que faz presente. E hoje eu vou falar um pouquinho do resumo do meu projeto de pesquisa. Ele se chama A Compreensão Docente sobre a Importância do Cinema como Ferramenta Pedagógica na Educação Infantil. Então, ele faz parte do trabalho de conclusão do curso, que ainda está em andamento. Será concluído no ano de 2021, onde nós teremos, então, os resultados das discussões e conclusões finais. Os meus principais referenciais teóricos são Marcos Napolitano e Rosália Duarte, e a metodologia escolhida para alcançar os dados da pesquisa vai ser por meio de um estudo de campo, onde estaremos realizando entrevistas com professores de um CMEI da rede municipal de Chopinzinho. É importante falarmos, então, um pouquinho da relação cinema e educação. É de conhecimento de todos que vários eventos didáticos estão presentes no nosso dia a dia. Obviamente, a escola não fica fora disso, né? E o cinema em si está presente cada vez mais, tanto nas escolas de educação infantil, quanto nos demais contextos, né? Na educação infantil em si, muitas vezes o cinema se faz presente por causa da ludicidade, das cores e sons. No entanto, ele não pode ser somente por isso, né? Tudo que está lá na educação infantil precisa ter uma intencionalidade pedagógica, né? Dessa forma, sim, será possibilitada muitas práticas que vão enriquecer o trabalho pedagógico. No entanto, se ele for utilizado somente para passar o tempo, ele perde um pouco, vamos dizer, da importância, né, que o cinema representa na formação desses educandos. Então, o nosso objetivo é buscar compreender como o cinema é trabalhado na educação infantil, bem como perceber se há um entendimento por parte dos docentes sobre a importância do mesmo no desenvolvimento dos educandos.
Então, esses professores que estão lá na educação infantil, eles possuem a concepção da importância do cinema no desenvolvimento dos educandos? De que forma que esse cinema está sendo trabalhado? Ele está sendo utilizado da forma correta? Ou ele está sendo só utilizado para tapar buraco ou para passar tempo? Só porque os desenhos são bonitinhos? Ou eles estão ensinando algo para essas crianças, né? Então, nesse sentido, a gente fica pensando, né? Então, qual é a importância do cinema? Por que ele é importante, né? Então, ele tem um papel importante na aprendizagem e na visão de mundo dos educandos, porque ele abrange vários aspectos sociais que podem ser explorados pelo docente. Então, o professor, além de fazer com que, por meio da mediação, o cinema auxilie na complementação do conteúdo, ele propicie várias práticas para o educando, ele também precisa fazer com que seja ampliada a capacidade criativa desse educando. Ele não pode estar lá somente para fazer com que a criança assista e passe o tempo dela. Esse educando precisa estar aprendendo, né? Esse cinema, ele tem uma importância cultural e formativa, mas esse seu uso precisa ser pensado com intencionalidade. Ele não pode estar somente lá à toa, né? Então, o papel do professor como mediador nesse processo é fundamental. Por quê? O professor vai precisar pensar primeiramente e criticamente ele e também depois problematizar esse filme para o educando, né? No momento que o educando estiver assistindo, ele precisa instigar o educando a pensar sobre o que ele está vendo. Nesse sentido também, ele precisa encarar o educando como um sujeito ativo. O educando não está lá somente como um receptor. Ele pensa sobre o que ele está vendo. Ele também vai relacionar isso com a realidade dele. Ele também vai produzir novos sentidos. E o professor precisa pensar isso, né? Precisa instigar o aluno a pensar criticamente. Olha, o que está acontecendo nesse filme? De que forma que poderia ter acontecido? Até mesmo o aluno pode relacionar um próprio personagem com a sua realidade. Mas isso quer dizer o quê? Que ele está pensando sobre aquilo que ele está vendo, né? Ele está produzindo novos sentidos, novos conhecimentos. Eu acho bem importante falar sobre também entender o cinema como uma ferramenta didática pedagógica, mas também para além de uma ferramenta que somente complementa o conteúdo. Ele precisa ser um instrumento que vai ajudar na ampliação da criticidade do educando, né? Então, pensar sobre o cinema, transformando aquilo em algo vívido, né? Algo que ele veja na realidade dele, que ele pense, fazendo com que a criança se torne um participante ativo dessa cultura, né? Desse cinema que ele está vendo. Não somente um reprodutor dessas, muitas vezes, de algumas ideias massificadas. Quando ele for assistir e pensar criticamente, ele também vai trazer isso para a realidade dele e vai produzir novos sentidos, novos conhecimentos. Mais 3 minutos, tá, Maria? Uhum. Então, seria isso. As minhas referências utilizei na Politano para o nosso embasamento teórico. Seria isso. Certo, obrigada. Pode interromper seu compartilhamento? Agora, então, seria as considerações, né? Perguntas. Alguém se inscreve? Bom dia para a professora que acabou de entrar, para a Tamires. Bem-vinda.
Bom dia, obrigada. Maria, não consegui ouvir muito bem porque o teu áudio ele estava bem baixinho para mim, mas eu fui acompanhando ali os seus slides, achei muito interessante realmente até que nem eu trabalho com as crianças bem pequenas, né? A maneira como nós trabalhamos realmente os filmes, né? Na educação infantil, até no ensino fundamental, né? Ela tem que ser muito repensada, porque o filme não é só um filme, né? Ele não é só um instrumento para passar o tempo. Ele traz toda uma trajetória, né? Ele traz toda uma gama de significados simbólicos para a criança que precisam ser trabalhados até mesmo para desenvolver, né, a compreensão contextual que aquele documento está passando para a criança. Te parabenizo, achei muito legal e obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. Muito obrigada, Tamires. Sim, está bem baixo o meu... É um problema técnico do meu notebook. Peço desculpas pelo transtorno, mas que bom que você conseguiu compreender, e é realmente isso. Eu trabalho na educação infantil, apesar de bem nova, já faz bastante tempo, e o que eu observei muito assim, na minha própria prática era que muitas vezes o filme ele era utilizado, vamos fazer a tarde do cinema. Tá, mas esse cinema, ele vai ser pensado, ele tá trazendo o que para essas crianças? Por mais que às vezes a gente não queira ensinar nada, esse cinema em si está ensinando algo. É algo que eu quero ensinar? Ou é algo que eu quero problematizar? Eu quero que meus educandos pensem criticamente sobre isso? De que forma? É isso que eu quero compreender com o meu projeto, né? De que forma que esses professores estão pensando esse uso do cinema? Mais alguém se inscreve para perguntar, fazer alguma consideração? Obrigada, Maria Thalita. Professora, posso falar? Eu acabei deixando o microfone mutado aqui, perdi o tempo. Pergunta eu não tenho, porque como a Maria está ali, é minha orientanda, então nós temos um contato bem legal. Eu queria só parabenizar ela pela apresentação, porque ela ainda está no 3º ano, né? E ela já tem uma caminhada bem interessante, já tem uma pesquisa bem consolidada, ainda já no 3º ano. Então, é legal essa dedicação dela, esse esforço dela, que para pensar no que vem o TCC dela, ela vai ser um caminho muito mais tranquilo para ela, porque ela já vai estar estruturada, já está organizada, já está... A gente só não concluiu ainda porque a gente precisa de pesquisa de campo, né? E esse ano ficou um pouco complicado. Mas toda a parte teórica, a discussão teórica dela já está bem avançada, bem encaminhada, né? E eu acho isso um exemplo legal para outras pessoas que estão no 3º ano, porque a experiência que eu tenho é que eu vejo que muitas pessoas deixam para fazer o TCC no 4º ano, mas fazer no 4º ano muitas vezes não dá tempo, porque tem vários estágios, tem outras disciplinas e tal, e acaba ficando muito corrido. E eu sempre comento que quanto antes começar o TCC, quanto antes começar a pesquisa, vai ficando mais tranquilo, não vai ficar acumulado, vai ficar algo bem mais suave para fazer. E a Maria Thalia está fazendo isso, desde o começo do ano, ela vem já pesquisando, desde o ano passado, na verdade, ela já tem esse tema e tal. Então ela vai ser bem legal. Então é isso, dar os parabéns para a Maria Thalia, espero que ela continue assim, e ano que vem ela vai ser mais um sucesso aí da nossa Unicentro. Parabéns. Obrigada, Tamires e professor Hernando. É isso, né? Um bom trabalho aí, uma boa intenção de pesquisa. É uma ferramenta pedagógica utilizada com bastante intensidade, e problematizar, refletir sobre isso torna-se essencial, né? Então, nós passamos para a Juliana da Silva Eusébio. Ela vai apresentar para nós o projeto de extensão NDI Comunidade e suas ações para a formação de professores da educação infantil em tempos de pandemia. Então, agora é a tua vez. Bom dia a todos e a todas. Eu quero
dizer que esse trabalho foi feito coletivamente, né? Esse projeto é um projeto bem amplo na nossa instituição, são vários professores que estão envolvidos, e na escrita desse trabalho a professora Jusilane e a professora Thaisa também foram envolvidas, né? Então, são as autoras também do trabalho, e a nossa apresentação vai ser... Nós três vamos estar apresentando para vocês hoje, tá bom? Então, o título do nosso trabalho, que é um relato de experiência, né, no projeto de extensão NDI Comunidade e suas ações para a formação de professores da educação infantil em tempos de pandemia. As professoras autoras são Juliana, Jusilane Zucco e Thaisa Neivert. Agora a Jussi vai falar um pouquinho sobre o NDI para vocês conhecerem. Bom dia. Então, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, ele é considerado um colégio de aplicação. Ele está ligado ao Centro de Educação da UFSC, e por ele ser um colégio de aplicação, ele necessariamente precisa se alicerçar num tripé que se chama Ensino, Pesquisa e Extensão. E esse projeto que vai ser apresentado agora, esse relato de experiência, é sobre um desses projetos de extensão desenvolvidos lá. O NDI, ele atende hoje cerca de 200 crianças matriculadas, né? Nós temos 23 docentes, um corpo de assistentes, né, estagiários, não obrigatórios, temos bolsistas também de outros projetos de extensão, técnicos administrativos bem grandes também, que se envolvem nesse projeto junto conosco, né? Não é um projeto só de docentes, ele também conta com a parceria de técnicos em assuntos educacionais. Então, né, por ser um projeto de extensão, a formação dos professores, ela é uma das atribuições do Núcleo de Desenvolvimento Infantil. E ela se efetiva como um colégio como um projeto de extensão desde 94, né? A instituição, ela já completou esse ano 40 anos. Então, ela já tem uma longa caminhada também nesse processo de contribuir na formação tanto de acadêmicos, né, que estão cursando licenciaturas, como também na formação continuada de professores que já estão atuando, né, na área educacional. Pode passar, Angela. Uhum. Então, né, o NDI não desenvolve só as atividades de ensino diretamente com as crianças que ali estão matriculadas, mas ele contempla, né, a produção científica, a inovação pedagógica, a socialização de conhecimentos com a comunidade externa, e ele atua na formação inicial e continuada de professores. Em todas essas dimensões, uma coisa que está sempre presente, que é importante, né, é a teoria e a prática. Elas não podem ser vistas de forma dicotômica, elas são indissociáveis. Então, nesses projetos de extensão, com as visitas que são feitas, fica muito mais visível essa articulação entre a teoria e a prática, e como que ela se articula nesses 3 pontos, nesses 3 eixos que configuram o NDI. Legal. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho, então, do projeto de extensão NDI Comunidade. Ele iniciou as atividades em 1994, e desde que ele foi criado, o objetivo principal dele se mantém, que é oferecer palestras, conferências, minicursos para acadêmicos de outras instituições, além da própria UFSC, e para professores da Rede Municipal de Florianópolis e de outros municípios do estado de Santa Catarina. E a gente também recebe visitantes de outros estados também, acadêmicos, profissionais, que estão interessados, né, em conhecer o trabalho que é desenvolvido no NDI. Então, ao longo da sua existência, o projeto se comprometeu com a formação desses profissionais e oferece a oportunidade de adensar esses conhecimentos da área, né? Então, a gente realiza, por ano, assim, a gente consegue atender mais de 700 pessoas em uma organização presencial, né? Com a organização que a gente tinha antes do projeto. Como que o projeto se organizava? A gente tinha visitas técnicas e formações temáticas. As visitas técnicas eram momentos que os participantes conheciam a história da instituição, como que esse espaço foi concebido,
a proposta pedagógica da instituição, tudo isso era apresentado e depois a gente fazia como um passeio, uma visita guiada pelos espaços do NDI. Aqui tem uma imagem, né, dos professores conhecendo um dos parques, e nessas atividades de visitas, né, a gente apresentava para os profissionais, dialogando com a teoria, os pressupostos, o porquê que a gente realiza práticas de determinada forma e não de outras. E também a gente realiza formações temáticas com diversos temas, que também vou apresentar para vocês. Só que agora, em 2020, né, com toda essa pandemia, o projeto ele teve que se reestruturar, e a gente, no começo do semestre, parou e pensou, tá, a gente não vai conseguir fazer visitas técnicas, a gente já tinha visitas agendadas, tudo, e a gente pensou, o que a gente pode fazer para contribuir com esses professores que não vão poder conhecer o espaço do NDI, não vão poder vir até o NDI, e que a gente imaginou também que seria por um longo tempo, né, que não iria se resolver já no primeiro semestre. Então, a gente pensou o que a gente poderia fazer nesse semestre. Então, as webconferências foram uma forma de estar mais próximo desses municípios, de compartilhar o que a gente já vem pensando, o que a gente já vem estudando. Então, a gente reestruturou todo o nosso projeto, todas as nossas ações para esse formato de webconferências. A gente realiza elas na plataforma da própria universidade, tem um número de pessoas reduzido, assim, a gente não consegue fazer formações para um público muito amplo, geralmente são 75 pessoas por encontro. Então, as temáticas que a gente oferece, né, são as mesmas das temáticas presenciais, que são esses eixos de formação, trabalho pedagógico na educação infantil, papel do professor, do planejamento da documentação, especificidades do trabalho pedagógico com bebês e crianças menores na creche, diferenças em inclusão na educação infantil, experiências estéticas, arte e literatura, infância, os aspectos políticos e a teoria histórico-cultural também, e os processos de desenvolvimento da criança na educação infantil. Então, nesse formato, né, a gente conseguiu atender 4 municípios esse primeiro semestre. O município de Garopaba, de Biguaçu, de Rio do Sul e de Brusque. Ao todo, a gente realizou 14 webconferências, com um público de mais de 900 participantes. Então, mesmo estando nesse distanciamento social, a gente conseguiu fazer com que os municípios tivessem esse contato com a gente, esse diálogo. Foram experiências bem positivas. Aqui tem uma imagem, esse município que está na imagem foi do ano passado, é o município de Brusque, e a gente conseguiu fazer com eles essas formações por webconferências, né? Então, deixa eu ver aqui. Aqui eu trago uma citação do Saviani, né, que falando sobre essa indissociabilidade entre a teoria e a prática da profissão docente, né, porque ao propor a superação do dilema da teoria e a prática na pedagogia, Saviani afirma que é necessário termos um entendimento dialético, que compreende a realidade como um todo articulado, composto por elementos que se contrapõem entre si, e que agem e reagem uns sobre os outros, num processo dinâmico. Teoria e prática são, nesse contexto, aspectos distintos, mas indissociáveis da realidade. A gente traz essa citação um pouco para mostrar que, nesse momento, né, como foi importante estar alinhado com essas redes, com essas formações, pensar como que a gente podia contribuir, né? E nesse momento tão delicado para a educação infantil, que a gente não pode estar presencialmente, né, a gente percebeu que essas ações, elas colaboraram muito com a formação dos profissionais, assim, foram formações que a gente teve um retorno rápido, assim, das pessoas dizendo que, agradecendo, falando que foi um momento formativo muito importante, e dessa maneira, então, o projeto, ele cumpre a função, né, o objetivo dele, de contribuir com a formação de professores, de se fortalecer junto com a comunidade e de ser um espaço de construção e de valorização da educação infantil. A gente mantém esse segundo semestre, a gente também continua com essas ações.
A gente pensa em outras ações também para uma ampliação mais para o público geral, né, dessas inscrições. Então, a gente também está se articulando para isso. Acho que da minha parte é isso. Thaís, não quer dar um fechamento? Ainda tem uns minutinhos. Cada vez assim que nós temos a oportunidade de compartilhar nosso trabalho do NDI, é sempre para mim uma satisfação, assim, em especial nesse momento, porque eu fui aluna da Unicentro, eu me formei na Unicentro em 2003, e ter trabalhado com pesquisa e com extensão durante a graduação, certamente definiu a minha trajetória profissional. Então, assim, eu parabenizo a Maria Thalia, né, que apresentou sobre o cinema. Eu não pude assistir a apresentação toda, porque eu estou como vice-direção esse ano, e eu estava lidando com outras questões, assim, bem urgentes hoje, antes de chegar aqui. Não mais que essas, mas que tinha uma prioridade de tempo, assim, e tem a ver com a minha atribuição. Eu penso que a gente ter essa disponibilidade de carga horária junto com a carreira docente de criança pequena, porque nós somos professoras de crianças pequenas, de crianças de 0 a 6 anos, mas como da nossa carga horária de 40 horas, a gente tem um tempo para disponibilizar para pesquisa e para extensão, isso certamente define a nossa prática e redefine também elementos da teoria, porque, como a Jusilane falou, e a Juliana Eusébio também, a nossa prática está completamente articulada ao que a gente tem estudado e ao que a gente tem divulgado, porque a gente estuda muitas coisas na pesquisa e a gente divulga pela via do projeto de extensão, né? E na medida que a gente estuda e na medida que a gente divulga, nós trocamos. E quando a gente troca, a gente também aprende, né? Então, os momentos que nós nos encontramos com os professores da rede, com os visitantes, nos projetos de extensão, no ND Comunidade, que é um deles e que é o maior, isso nos fortalece, enquanto instituição e enquanto professor. E isso reverbera no atendimento com as crianças. Então, é uma coisa que é complementar, e que é indispensável e que é indissociável, essa oportunidade de pensar sobre a prática, mas não de pensar de maneira solitária sobre a prática, só por meio do seu próprio registro, que é uma opção, é uma ferramenta, né, de avaliar e reavaliar a sua prática, mas à luz das contribuições teóricas, né? Nós, no NDI, nós trabalhamos a perspectiva histórico-crítica, né, baseada na psicologia histórico-cultural. E todas as nossas formações e as nossas inserções em sala, elas são permeadas e atravessadas por essa teoria. E eu tenho certeza que isso faz toda a diferença na consolidação de um trabalho que é reconhecido como um trabalho de qualidade. Até quero aproveitar o momento aqui para compartilhar, caso alguém tenha interesse, o site da nossa instituição, que eu vou escrever depois ali no chat para vocês, que é www.ndi.ufsc.br, e também nós temos um canal no YouTube, porque nesse momento pandêmico nós já tínhamos o canal, né, mas nós intensificamos o uso, porque até junho, até dia 31 de junho, todas as atividades de ensino da universidade estavam suspensas. Então, nós estabelecemos uma comunicação com as famílias e com as crianças pela via dos projetos de extensão. Então, o projeto do ND Comunidade foi um dos projetos que teve essas ações, mas nós temos outros, né, de extensão que também, nós temos outros projetos que também fazem essa inserção, né, com a comunidade, pela via agora dessas plataformas que são online, né. Se antes nós tínhamos oportunidade de fazer isso de maneira presencial, que era ótimo, e que voltará a ser, esse também é um momento que nós tivemos mais tempo para nos dedicar aos nossos estudos, às nossas pesquisas, e também aos nossos projetos de extensão. Isso, sim, certamente vai reverberar em benefícios para o retorno,
porque eu acho que todo mundo sabe que a pandemia, de fato, ela ampliou, né? Ela botou uma lente de aumento nos problemas, mas os problemas já estavam lá. Nós estamos lidando com coisas que já existiam. Por exemplo, a desigualdade entre o tratamento dos professores das escolas privadas e dos professores da escola pública, nesse momento, já existia. O abismo de classe das crianças que são abastadas, das crianças que são miseráveis, já existia. Isso foi só uma lente de aumento que foi colocada e nós estamos tendo essa oportunidade para olhar melhor, né? E agora, de um outro ponto de vista, né? Assim, fora daquela presença física também que nos mergulha no cotidiano das instituições, nós estamos olhando a instituição de fora, da nossa casa, olhando a vida da nossa janela. Eu quero também deixar um convite para vocês, para todos os professores e pesquisadores da área, para que embarquem nessa luta com a gente, assim, de tentar, de fato, articular a teoria e a prática, como o projeto de educação do ND Comunidade, e um outro que nós três estamos vinculados de educação ambiental, nós temos feito, porque isso é muito interessante na hora que você vai pensar lá a ponta, o desenvolvimento da criança. Nós temos essa oportunidade também, como nós somos professores e pesquisadores e trabalhamos com criança, nós temos esse benefício, que é estudar exatamente aquilo com que a gente trabalha. Então, a gente consegue fazer, assim, uma análise na ponta do que a teoria é capaz. Então, assim, só um exemplo, no nosso projeto de educação ambiental, nós estamos estudando, né? É que eu sou bem apaixonada pelos nossos projetos, vocês não reparem. Nós estudamos a gente estava tentando entender como é que o ser humano, desde a mais tenra idade, se apropria da natureza e dos bens da natureza e da relação da natureza, né? Uma relação que foi construída historicamente. E nós conseguimos comprovar isso com um grupo de crianças muito pequenas, um grupo de crianças de 1 a 3 anos, aliás, que completaram 1 ao longo do ano, né? Então, assim, era do grupo 1 ao grupo 3, que são crianças que entram na instituição com meses, elas podem entrar com até 3 meses. E foi encantador você ver que a pesquisa que nós estávamos fazendo sobre ontologia e sobre essa apropriação do homem, da natureza, como que ensinou bebês de 1 ano e meio a entender a função social do regador, da semente, de maneira tão profunda que eles brincavam disso, porque a gente, na perspectiva teórica que nós estudamos, a gente percebe que a criança aprendeu quando isso está, de fato, apropriado nas brincadeiras dela, quando a gente consegue sacar isso na brincadeira. Então, na medida que um bebê de 1 ano e meio pegou uma pedra, fez um buraco na areia, plantou e usou um outro pote que não era um regador e simulou que estava regando, a gente se deu conta que ele conseguiu se apropriar de uma coisa que foi um salto ontológico na humanidade, que quando o homem aprendeu a plantar, a humanidade mudou. Então, assim, eu só dei um pouco esse exemplo, que é da minha paixão, mas que também mostra a importância da teoria na prática. E que a gente precisa... Faz, Josi. Eu acho muito importante o que a Thaisa vem colocando, porque, em geral, a concepção que se tem quando se fala de educação ambiental, todo mundo pensa simplesmente num viés ecológico, né? Numa questão de preservação, de conservação da natureza. Obviamente que a educação ambiental, sim, tem toda essa questão de preservação, de conservação, passa por um viés, né, da ecologia, da biologia, da ciência, mas principalmente, assim, a gente não pode pensar que as condições que nós vivemos hoje, de vida moderna, elas são impactadas pela natureza e pelas ações que nós fizemos dela. Então, assim, as condições, o nosso modo de vida hoje, as condições de exploração do capital, o modo de produção da vida, ele está diretamente ligado com essas questões ambientais. Então, assim, quando a gente pensa um projeto de educação ambiental, a gente não pensa ele só num viés ecológico, a gente pensa ele nessa perspectiva, né, da histórico-crítica, de pensar como que o nosso modo de vida, né, as estruturas que nós estamos ali, elas impactam
e, ao mesmo tempo, voltam a nos afetar novamente, né? As condições, a questão da exploração, né, da mão de obra, tudo isso está muito vinculado a essa questão, né, da relação com a natureza. Mas era só para fazer esse adendo, gente. Eu gostaria de dizer, professora, que ontem acompanhamos a sua fala, né? Foi muito importante aí para os nossos alunos e alunas. Eu, particularmente, não conhecia o projeto do NDI, e a gente já partilhou aí o seu canal, e eu acho que esse evento, né, desta forma remota, que não é a melhor, mas é o que temos para o momento, ela está nos dando outras oportunidades, né, de disseminar esse conhecimento, essas reflexões, né. Eu também gostaria de agradecer imensamente a participação da professora Elisaura, a professora da UFES, campus de Chapecó. É uma alegria imensa tê-la conosco, fico até emocionada, né? Eu fiz uma... Obrigada. E que bom tê-la conosco, professora. Prazer é meu, imenso, né? Estamos aí sempre na caminhada e na luta pela educação infantil, né? Pela qualidade, pelo trabalho, pelas nossas crianças. Um abraço a todas. Obrigada. Vamos passar para a próxima apresentação. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Um trabalho de ponta, né? Como eu havia dito, eu fiquei encantada, né? Com o projeto, com o andamento e com essa resistência, né, professora? Essas formas que nós também nos desacomodamos e mesmo não concordando com algumas coisas, com essa lógica de capital, de exploração, de falta de acesso para todos, a gente está resistindo, né? Estamos continuando da forma que conseguimos aí com a nossa luta, como a professora Elisaura falou, e, enfim, vamos prosseguindo, acreditando que nós resistimos desta forma nesse momento, né? Parabéns aí para o NDI, parabéns para o projeto. Eu achei inovador, né, encontrar essa forma de continuar remotamente, e eu tenho só uma pergunta para fazer em relação a esse projeto feito por webconferência. Como que foi a aceitação? Teve resistência? Foi difícil assim chamar? Ou já de imediato todos vieram, todos conseguiram participar? Eu só tenho essa dúvida para saber se vocês conseguiram implantar de modo eficiente já no primeiro momento, ou ainda é uma caminhada de construção. Como está sendo isso para vocês? Acho que eu posso falar um pouquinho e a Thaisa depois finaliza. Então, não foi fácil, assim, dentro dos profissionais do NDI, assim, acho que sair, né, não vou dizer que é uma zona de conforto, mas é um desafio, né, essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, como que eu vou fazer essa formação, como que vai ser a minha interação com os outros participantes. Isso assustou um pouco de início, mas havia algumas professoras que já estavam, né, nesse movimento de fazer, e os municípios estavam chamando. Isso acho que foi um dos mobilizadores, assim, que os municípios já estavam nesse movimento de fazer essas webconferências, então a gente meio que foi puxado, vamos lá, eles estão precisando, a gente tem conhecimento, a gente consegue. Então foi um pouco, o início foi um pouco difícil, assim, não foi de todo mundo concordou, não foi tudo lindo, assim, mas depois que cada um teve a primeira experiência, acho que 100% todos adoraram, todos quiseram refazer formações, deram outros títulos de formações, quiseram ampliar a participação, foi um movimento bem interessante. Acho que é isso. Da minha parte, é isso. Não, eu só queria complementar, assim, ó, que existe um desafio bem grande em trabalhar com muita gente que pensa muito, que tem reflexões acerca dos assuntos e que tem dúvidas, né? E, assim, isso de uma certa maneira constitui um pesquisador, mas em alguns momentos deixa o trabalho moroso. Então, nós tivemos, assim, eu posso dizer agora, enquanto direção, que nós tivemos, assim, um trabalho
muito árduo de tentar propor encontros coletivos para a gente chegar a sínteses, porque no começo da pandemia nós não tínhamos ideia de quanto tempo duraria. Então, assim, a princípio, né, a universidade fechou por 15 dias. Então, assim, você ficar 15 dias sem atender as crianças e sem exercer o teu papel no ND Comunidade, né, é uma coisa. Agora, quando a gente viu que isso começou a se estender e que não tinha uma perspectiva de retomar, aí nós precisamos parar para pensar seriamente acerca do nosso trabalho, até para justificar o nosso salário, né? Porque era isso também. Nós estávamos lá, estávamos pensando, e nós precisávamos achar uma maneira que pode não ser a mais eficiente, mas a possível de dar conta dos nossos objetivos, né? Da nossa função social. E aí isso aconteceu, assim, em todas as instâncias. Eu acho que foi ainda mais fácil na instância da extensão, da pesquisa, do que foi na do ensino. Porque, né, a gente avaliar que ia ter que fazer contato com bebês de 3 meses pela plataforma, isso parecia inviável. Agora a gente já vê que isso é inviável, mas que a função social do professor e o modo de ensinar na educação infantil, ele é também, de certa maneira, ampliado, né? Ele tem uma concepção ampliada de ensino, em que a gente consegue medir algumas coisas com as famílias e atingir os objetivos pedagógicos. Mas assim, por isso que a gente sempre defende, assim, sabe, essa coletividade e essa tomada de decisão conjunta, que é um benefício que nós temos, e que eu acho que todos os professores deveriam lutar para ter, assim, é por isso a nossa luta. Pode falar, Maria Thalia, desculpa, eu atravessei. Eu só queria parabenizar vocês e dizer que eu fico muito feliz. Eu não conhecia o projeto, enfim, mas, assim, eu gosto muito de ter com quem conversar sobre a educação infantil e pensar realmente o desenvolvimento infantil. Eu acho que é uma grande conquista para a gente. Eu observo muito, assim, que ainda hoje, apesar de tantos estudos, a gente compreender tanto a importância da infância, do desenvolvimento infantil, ainda muitos pais, muitos educadores não se dão conta, muitas vezes, dessa importância, né? Muitas vezes a educação infantil ainda é confundida somente com a questão do atender, do assistencialismo, né? Não se pensa, a criança está desenvolvendo, ela está aprendendo, ela não está aqui somente passando o tempo dela, né? Ela não está aqui somente com babás, ela está aqui para aprender, né? E isso é maravilhoso. Eu só tenho a dizer parabéns para vocês. Muito obrigada. Muito bem, quero também dar as boas-vindas para a Fernanda, que entrou na sala virtual conosco, e vamos passar para a próxima apresentação da Leide Mara de Araújo. Ela vai falar sobre estudo sobre violência sexual contra crianças e adolescentes entre 1960 e 1970, na cidade de Guarapuava, Paraná. Então, passo para ela a apresentação. Então, voltou só um pouquinho, não sei se eu consigo voltar agora. Nós estamos vendo o seu slide. Tá. Tipo, só um pouquinho. Tá. Então, bom dia, meu nome é Leide Mara de Araújo, eu sou do 2º ano de Pedagogia Noite, Santa Cruz. Então, o meu título do meu trabalho é o estudo sobre violência sexual contra crianças e adolescentes entre 1960 e 70 na cidade de Guarapuava, Paraná. Então, palavras-chave: infância, violência sexual, poder e discurso. Então, o objetivo do meu trabalho... Melhor. Então, o objetivo geral, então, é analisar os discursos jurídicos sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes a partir da leitura dos processos crimes arquivados no SEDOC entre os 1965 e 70. Os objetivos específicos, então, problematizar sobre a realidade social em que as crianças e adolescentes estavam inseridas no desenrolar da reconstrução do processo do crime da comarca de Guarapuava no período 65 a 70. Discutir a legislação penal vigente no período 65 a 70. Então, analisar as relações de poder estabelecidas entre adulto e criança presentes nos processos crimes.
Então, introdução. Então, a proposta dessa presente pesquisa, então, busca discutir sobre as crianças e adolescentes, então, que sofreram violência sexual no intrafamiliar, né? Então, ela é uma temática que há bastante tempo já vem sendo discutida e trabalhada, principalmente na historiografia. E aí, quando percebemos, então, que a nossa sociedade ainda brasileira carrega nessas origens passado muitas vezes esquecido e silenciado sobre as crianças, né, escondida muitas vezes por modelos de infância, né, que apenas brinca e sonha com promessas e discursos de um futuro de progresso, como se todas, se isso fosse um modelo que servisse, então, para todas as crianças, né. Então, em várias partes do mundo, e principalmente no Brasil, existem variadas formas de violência, e principalmente a violência sexual é um número bastante grande, que ocorre, né, e muitas vezes velada e revestida de inquietação. Então, esse trabalho, então, justifica, então, na medida em que entendemos a importância dessa temática, né, sobre crianças e adolescentes presente, então, na sociedade, né, então, quando abordamos essa temática, né, questionando, então, olhando para a história da infância, como ela foi um dia, e como ela é abordada hoje, parece ser um dos grandes desafios nos mais diversos campos da abordagem teórica. Então, muitas vezes, a exposição quanto a situações muitas vezes deplorável a que essas crianças e adolescentes são submetidos ou vivem na sociedade, faz então com que esse tema ganhe cada vez mais espaço na sociedade contemporânea. Então, a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é um assunto que apresenta inúmeras dificuldades de identificação. Isso acontece por tratar de situações que ocorrem de maneira sigilosa. E no caso, né, da pesquisa, então, são processos crimes que ocorreram, então, no intrafamiliar. Então, a problemática da pesquisa busca, então, analisar os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, a partir, então, dos processos crimes, após ter sofrido violência no intrafamiliar. Então, tentei, então, analisar, então, por meio dos acompanhamentos dos relatórios de processos crimes do Arquivo Histórico da Segunda Vara Criminal de Guarapuava, SEDOC. Então, a abordagem da temática sobre crianças e adolescentes na análise das fontes, então, visa discutir o discurso das partes que atuam, então, nos processos crimes. Com isso, vai problematizar a fala das pessoas que fizeram parte desse processo, deixando registro sobre a sua existência, vestígio esse sobre seu passado construído, pois os processos crimes trazem à tona novos significados, uma concepção de lugar social no qual essas crianças e adolescentes estavam inseridos. Então, a partir disso, vão construindo interpretações e caminhos percorridos pelas crianças e adolescentes dentro desse processo de crimes, então, e com isso proporciona-nos resposta que o presente faz a esse passado, muitas vezes esquecido e silenciado nos arquivos empoeirados. Então, metodologia. Então, durante a pesquisa, né, então, eu analisei 1960 a 1970, e então, nesse período foram encontrados apenas 3 processos crimes, né, e uma das coisas que deu para perceber, né, que pelo fato de ter ocorrido no intrafamiliar, né, os processos não terminaram os processos, né, começou a primeira fase, iniciou e foi concluído 3 anos depois, mas pelo fato de às vezes ser tio, ser pai, ser irmão, ser parente, eles saíram da localidade, né, e depois não foi possível, então, encontrar, então, essas pessoas. Então, foram esses 3 processos, né, que eu encontrei. Então, o primeiro processo do crime se refere a 65, então, ele contém 53 páginas. Então, o réu foi preso em flagrante quando estuprava uma menina de 11 anos de idade, foi iniciado em 61, 1º de julho, foi concluído 3 anos depois. O segundo, então, 69, 34 páginas, o processo se refere ao estupro de uma menina de 6 anos pelo seu pai, o processo foi iniciado em 11 de novembro, e 67 terminou no mesmo ano. O terceiro, a menina de 16 anos, então por isso que é crianças e adolescentes, porque na época criança era até 12 anos, né, e depois foram os 3 únicos processos, né, eu acabei incluindo esse de 16 anos, 27 páginas. Então, para analisar esse tipo de fonte, é preciso perceber as nuances narrativas dos processos crimes. Nesse sentido, percebemos a ideia de como discutir essas abordagens sobre os processos crimes. Discutir quem eram as crianças e adolescentes que sofreram violências sexuais, quem eram os personagens envolvidos nesse processo, como se davam os julgamentos. Então, para responder essas perguntas, deve-se esclarecer a metodologia definida para a análise das fontes. Então, revisão da literatura. Então, alguns
livros que eu li, né, então, Philip Ayres, né, então, que aborda que a infância, ela foi construída, então, a partir do século XIX, então, até antes disso, então, não se tinha, então, um conceito definido para a infância, né, aí temos concepção de infância desde a história antiga, história medieval e contemporânea, história moderna, né, então, só a partir do século XIX, então, então você tem um conceito mais apropriado para a criança. Então, Irine Resini também, né, ela escreve sobre a institucionalização da infância no Brasil, né, como é que ocorreu, né, e outro nome, então, do silêncio ao protagonismo, por uma leitura crítica das concepções de infância e criança, né, do Romilson Martins Siqueira, né, e outro ali foi Liseudo Salviro Gomes, né, as diferentes concepções de infância. Então, resultados de discussões. Então, a partir, então, da análise, né, dos processos crimes, percebemos, então, que devemos ler eles e analisar os processos crimes, não partindo em busca de uma verdade do que realmente aconteceu, né, ou tentar, então, descrever o que realmente aconteceu, mas ler com atenção os processos crimes, pois encontramos diferentes versões que foram produzidas e reproduzidas durante o evento ocorrido, né, os aspectos mal entendidos que ficam nas entrelinhas. Fundamentação teórica. Então, busquei dialogar com a história social, né, com enfoques em perspectivas teóricas que possam contribuir para a análise temática sobre a infância, em especial os discursos contidos nos processos crimes de Guarapuava, relacionando a pesquisa sobre violência sexual contra crianças e adolescentes por 65. Então, através dos processos crimes, buscarei discutir as relações de poder e de discurso de Michel Foucault, então, que nos permite analisar as possibilidades de construir conhecimento tendo por base uma documentação tão ambígua como processos judiciais. Então, como se pode constatar na observação atenta da obra de Michel Foucault, percebemos que somos obrigados pelo poder a produzir verdades, a confessar ou encontrá-las, pois estamos submetidas à verdade, no sentido que a verdade, ela é a lei. Então, sendo assim, ela produz um discurso que decide, que transmite, que reproduz, pelo menos em parte, então, efeitos de poder. Então, considerações finais. Então, através dos processos crimes, esse trabalho buscou estabelecer discussões de crianças e adolescentes que sofreram violência sexual, né, na infância, né, na região interiorana do estado do Paraná, no município de Guarapuava, né, em 1960 e 70. Então, abordamos as relações de poder, do discurso de Michel Foucault, que permite analisar a possibilidade de construir conhecimento tendo por base uma documentação tão ambígua como os processos judiciais. Então, essa pesquisa busca dialogar com a história social, com enfoque em perspectivas teóricas. Então, as referências bibliográficas, né, então, foram algumas que eu li, né, sobre infância, sobre processos crimes, Marta de Abreu Esteves, Meninas Perdidas, ela aborda processos crimes, Michel Foucault, que eu analisei, então, o discurso e as relações de poder, né, a Irine Resini, a institucionalização da criança, né, no Brasil, né, e era isso. Obrigada, Leidimara. Uma pesquisa bem interessante, né? Uma problemática bem importante sobre a violência contra crianças e adolescentes, né? Pelo que eu entendi, você está no 2º ano? Sim, aham. E você já está na análise, já leu toda essa fundamentação e já está analisando. É que eu sou graduada em História, daí mas eu fiz ele ano passado, esse trabalho. Eu ia apresentar na Semana de Pedagogia ano passado, e eu acabei não conseguindo me inscrever e eu não consegui apresentar. Mas é a primeira vez que eu apresento ele. Ah, sim. Sim, é só para entender, porque eu fiquei, assim, surpresa, né, de ter um trabalho tão denso já no 2º ano, mas então, um trabalho que você concluiu na sua primeira graduação. Não, eu fiz ele ano passado, no 1º ano de pedagogia, assim, com leituras que eu comecei a ler, né, daí não tinha orientador, né, aí ele ficou meio abandonado, assim, daí eu resolvi apresentar esse ano, né, para não acumular pro ano que vem, né. Sim, parabéns aí pelo trabalho. Então, eu abro as inscrições para as perguntas e reflexões.
Eu tenho mais uma pergunta, Lady Mara. De que forma que você teve acesso a essas fontes na vara criminal? De que forma você chegou, só 3, né? Uma coisa que me chamou a atenção Sim, aham. é que Sim, só eu 3, queria. né, durante todo Eu, esse tempo, né? sim, eu queria pesquisar violência sexual, né? Daí eu fui lá no SEDOC, né? Daí eu encontrei, daí eu queria pesquisar mais, só que pelo fato do tempo também, né? Daí o recorte que eu fiz foi esses 10 anos, né? Para não ficar muito. E daí foram apenas 3 processos. Uhum. Só que sim, a gente pensando, vamos por 1960, 70, né, 3 processos, e analisando o contexto atual nosso, né, quando ocorre né, violência sexual no intrafamiliar, né, muitas vezes pelo medo, pelo fato de ser criança, no caso, né, não há as denúncias, né. Teve aquele caso que teve aqueles dias citados nos jornais, né, de certa forma aquilo lá que acontece, né, e aí pensando em 1960 e 70, aquele tempo era mais complicado, né, de você fazer denúncia, e aí as denúncias ocorridas naquele período eram só em flagrante mesmo, né, teve o caso da menina que foi abusada pelo tio, ela contou pra tia dela, no caso que ela morava com a tia dela não acreditou, e aí os vizinhos acabaram encontrando, né, e aí ele foi preso, mas mesmo assim a tia dela acabou não acreditando, e ela foi expulsa de casa, e o tio dela sumiu, né, e aí ela, não sei o que aconteceu, qual foi o destino dela, e o processo se encerrou assim. É a triste realidade, né? A gente não sabe, de fato, qual é a consumação do fato, se realmente quem... Sim, aham. Seria isso, então, Lady Mara? Eu ia só ia fazer um comentário, Magali, que importante, né, essa temática, assim, na pedagogia, porque nós temos um pouco a visão, né, de que, lutar pelos direitos, né, isso é da assistência e não da pedagogia, né, então eu fico muito feliz, assim, de que essa temática, né, já está presente nos primeiros semestres, né, porque de fato essa luta dessa criança na totalidade, todos os seus direitos devem estar presentes na pedagogia, né, então um pouco só para parabenizar, na verdade, né, o estudo, assim, achei bem bacana. Isso mesmo, professora Lisaura. E é um assunto delicado, né? E eu acredito que seja um tema que deve ser pesquisado, porque nós, enquanto professores, somos agentes, né, dessa denúncia, muitas vezes, né? Ou notamos alguns comportamentos na educação infantil, alguns né, indícios de que possa acontecer algo, então eu penso que nós somos também pessoas importantes na vida dessas crianças que muitas vezes não são acreditadas pelas próprias famílias, né? Como foi esse caso que a Lady nos contou, né? Com certeza. E nós precisamos se envolver com isso também, né? Acho que faz parte, né, dessa defesa, nossa responsabilidade, né, enquanto pedagogas, não é somente a sala de aula, vamos assim dizer, né? Acho que a gente precisa, não podemos se omitir, né, para todo esse contexto que a gente vive, né? Acho que o nosso papel também é social. Exato. Obrigada. Mulheres também, né? Nós somos mulheres, nós somos mães, e esse assunto nos atravessa de maneira assustadora em vários sentidos, né? E uma coisa que me deixou curiosa também é que os casos registrados de violência foram só com meninas. Mas a gente sabe que com os meninos também acontece, nós que somos professoras, né? Em muitos momentos, eu me deparei com um caso de violência sexual em criança, assim, a primeira vez quando eu estava vinculada a um projeto de extensão e de pesquisa da universidade, que nós fazíamos uma atividade numa escola de periferia. E aí, assim, foi a primeira vez, foi muito impactante, foi bem chocante para mim, e aí eu comecei a me dar conta, assim, da fragilidade que a sociedade promove, né, para essas crianças.
E sabe, Leidmara, eu fiz o meu TCC foi sobre, o título era assim, Infância como Tempo de Direitos, História Negligenciada. Eu fiz um caminho bem parecido com o teu. Eu não foquei só na violência sexual, mas, assim, eu comecei cedo a estudar sobre isso, bem porque eu estava nesse projeto de extensão e acabei tendo acesso a esse tipo de violência e a outras negligências, e aí, assim, mobilizou bastante o estudo e, de alguma maneira, toda a minha trajetória. Mas a gente tem que mesmo ficar atento, observar e se instrumentalizar e dar voz, né? Dar voz a essas pessoas que são silenciadas. Essas crianças, né, que são silenciadas, e depois adultos que viveram isso na infância e que até agora não lidam com isso tudo. É um horror, né? É uma temática muito tocante. Obrigada aí, Leidmara, e que você tenha um fechamento brilhante aí nessa discussão, como as professoras disseram, né? É um tema relevante, importante, necessário, urgente, né? É isso que a professora falou, muitas vezes a voz da criança é a nossa, né? A denúncia, a ajuda é a nossa, que é oferecida. Então, te parabenizar aí por escolher essa forma de pesquisar na pedagogia, né? E são processos que ficam arquivados, como você bem escreveu e colocou, né? Fica esquecido, né? Não sabemos o paradeiro dessas crianças, não sabemos a continuidade, se ela continua sendo explorada, violentada, né? Isso é muito triste, como a professora colocou, né? Nós nos vemos impotentes diante disso, né? Então, parabéns aí pela tua pesquisa. Obrigada. Vamos passar para a próxima apresentação e última, da Tamires Rodrigues. Ela vai falar sobre conhecer o mundo através das sensações. Tamires, você vai apresentar slides ou só vai fazer a sua fala? Eu vou apresentar slides. Certo. Pode ficar à vontade, então. Tá bom. Estão vendo a apresentação? Acho que se eu vir aqui... Agora deu certo. Deu? Ah, tá bom. É que eu vou sair da guia porque, para mim, aparece em outro lugar. Sim. Então, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou a Tamires, eu sou mestranda em Educação pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Esse trabalho foi desenvolvido, é um projeto desenvolvido no CI, no município de Chapecó, com crianças entre 1 ano e 8 meses a 3 anos. Então, na construção teórica para o evento, teve a participação da Franciele, da Fernanda, e foi orientado pela Prof. Lisal. Esse projeto, então, ele teve como objetivo proporcionar atividades práticas e exploratórias que possibilitassem à criança compreender as diferenças e semelhanças entre os órgãos dos sentidos. Então, ele se justificou, né, pela necessidade de que a educação infantil, como foi ressaltada ali pelo NDI, né, é a primeira etapa da educação, onde as crianças, elas precisam, é primordial que elas aprendam através da brincadeira, assim como também é primordial que o professor entenda, né, essa ligação entre a teoria e a prática, e que essa ligação, ela é indissociável. Que a gente sente muito nos CIs que o professor de educação infantil ainda tem, assim, uma ruptura entre essas ligações. E o brincar, muitas vezes, ele é negligenciado, né? Ele é uma atividade que ocorre fora da prática pedagógica, né? Então, ele se justificou neste sentido. Então, a construção do projeto foi fundamentada na teoria de Vygotsky, porque, né, como o autor destaca, o desenvolvimento da criança se dá a partir das diferentes atividades, né, das experiências principalmente, e que essas experiências cheias de significações
elas internalizam os conceitos que nós, como pedagogos, trabalhamos com a criança, né? O autor também traz a diversidade de materiais, porque, para mim, né, como pedagoga, é impossível pensar em um projeto de 5 sentidos e trabalhar, por exemplo, o tato com uma única experiência. Eu acredito, né, pelos estudos que já realizei sobre Vygotsky, que as experiências e os instrumentos que cativam a criança nessa experiência para que ela se desenvolva como um ser humano integral, né, como um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, ela deve ser acaretada de muitas outras coisas, né, porque a criança, a partir do sentir, do tocar, do ver, do brincar, do imaginar, ela constrói uma infinidade de relações com aquele objeto e com aquele contexto que, para nós, pedagogos, né, professores, muitas vezes é só um brincar, mas não, né, não é só um brincar, é um processo de desenvolvimento onde a criança está sendo agente na própria construção daquele conhecimento. Então, na metodologia do projeto, nós fizemos algumas atividades. Gostaria de ressaltar que essas atividades, elas sempre eram preparadas com antecedência, principalmente na construção do ambiente da sala de aula ou do ambiente externo, onde esses espaços, onde essas atividades, as experiências seriam desenvolvidas. Por quê? Porque o espaço, eu aprendi muito, porque foi o primeiro ano que eu trabalhei com a educação infantil. Antes disso, eu era prof de ensino fundamental, e eu achei muito diferente. Apesar de que no ensino fundamental também, os projetos eram bem diferentes, bem mais específicos para a área. Mas na educação infantil, o aprendizado que eu tive realizando esse tipo de atividade, de experiência, foi muito significativo para mim, porque eu consegui, através, né, da praxe, né, da junção entre teoria e prática, perceber que realmente o ambiente educacional, né, a sala, o espaço, ou o cantinho que você monta para a criança, é muito diferente do que você apenas fazer a atividade, né, ou seja, o ambiente todo influencia no tempo que a criança vai permanecer naquela atividade e na abstração do conhecimento que a criança vai conseguir internalizar a partir dessas experiências. Então, algumas atividades foram que nós fomos brincar com bacias de água e conchas do mar. Essa atividade, ela foi feita várias vezes de diferentes formas. Eu tenho algumas fotos no final para mostrar. Nós também fizemos contações de histórias, cantamos músicas relacionadas aos 5 sentidos e a outras temáticas que faziam ligação aos 5 sentidos. Nós brincamos com sementes, galhos, pedras, flores, terra, areia, brita, vários elementos da natureza, água, né? Brincamos com bolinhas de álcool em gel, né? Aquela bolinha molhadinha. Uma geleca maluca que foi feita e pintamos com tinta gelada, que foi feita nas forminhas de gelo, a tinta guache congelada com um palitinho. Essa atividade foi realizada no ambiente externo, onde as crianças, foi posto um papel pardo no chão, né, em algumas mesas, e as crianças começaram a pintar, e esse pintar no papel passou para a mão, para o braço, para a perna, para a bochecha, e assim foi. Então, nós também brincamos com o cano de chuva, com o estetoscópio caseiro, que também foi uma atividade muito legal. O estetoscópio caseiro é feito com uma tampinha de garrafa e um balão para dar pressão, e um caninho de construção e um conta-gotas. Eu aprendi a fazer esse estetoscópio no Manual do Mundo, e fiquei impressionada, porque realmente ele funciona. E nesse dia nós tematizamos a sala com um ambiente azul, e antes das crianças entrarem, né, colocamos sons da batida do coração, porque as crianças, geralmente, antes dessas atividades, elas vinham do parque, da aula de educação física, então, toda vez que elas entravam, a sala tinha uma temática diferente. Neste dia, estava azul, sons de batidas do coração,
e sons de chuva, né, para nós trabalharmos também o som da chuva, de tinha trovoada, assim, e assim ia. Aqui temos algumas fotos das crianças em atividade. Aqui foi um dia no parque, foi o dia que nós trabalhamos a história Os Telecaramujos, que foi adaptada porque ela é uma história para ensino, primeiro ano do ensino fundamental, se eu não me engano. E aqui também foi uma atividade relacionada também à matemática. Nós colocamos o projetor e colocamos sons do mar, né, e imagens do oceano, dos animais marinhos, e deixamos as crianças brincarem, né, inicialmente, no tempo delas, com as conchas nas bacias, e depois começamos a tirar as conchas e a contar até 5. Aqui, então, temos a foto do estetoscópio. A sala estava azul, né? Foi disponibilizado um para cada criança e foi deixado eles livres antes de dialogarmos sobre o que era o movimento, foi deixado eles experimentarem, né? O que era o brinquedo, né? O que era o material. E realmente, primeiro, né, claro, porque é o movimento que a prof faz, né? Ouvir o coração, né? Porque já tinha o som dos batimentos cardíacos, que é um som que acalma a criança, né? Tinha o som dos batimentos, então eles ouviam os batimentos. Depois de um tempo, eles começaram a ouvir o braço, a perna, a barriga, o nariz, os olhos. Aqui é a atividade do tato, do paladar. Foi feito fundir com as crianças e também fundir espetinhos de legumes. E foi disponibilizado maracujá para as crianças sentirem o sabor, né, do azedo do maracujá. Também foi uma atividade muito livre, onde foi proporcionado para a criança, para que ela, então, construísse, né, o seu espetinho como ela quisesse, pegasse as frutas. Nós apenas mediávamos a situação, até porque o palito tem a ponta, né, então tinha que ter um certo cuidado, mas tem a foto aqui do Killian, servindo, né, o chocolate, eles colocavam sozinhos, então. Aqui foi o dia, então, que nós contamos a história dos telecaramujos. Depois nós disponibilizamos uma concha grande para a criança falar, que tem uma parte da história fala sobre a bruxa do mar, né, para a criança falar com a bruxa do mar. Foi um movimento também muito legal, até porque como eles eram pequenos, muitos ainda nessa idade, eles não têm a linguagem concreta, né, a linguagem totalmente desenvolvida, então, alguns ainda estavam ainda balbuciando, né, e eles falavam, tipo, nossa, super conversavam com uma bruxa e pediam coisas para a bruxa, pediam como era o fundo do mar, se tinha golfinho, cavalo marinho, e essa atividade, por exemplo, foi uma atividade que nós demoramos para tirar eles nesse dia, porque as crianças não queriam sair dali, né? Elas queriam ficar ali brincando com as conchas, tiravam as conchas da bacia, colocavam na areia, misturavam a areia com a água, fizeram ali um barrinho depois, e se sujaram bastante, e realmente a gente percebe que a criança, para ela, isso é uma das melhores coisas, né? Aqui temos os terrários que nós fizemos após, então, o trabalho com os elementos da natureza, nós fizemos para as crianças levarem para casa, junto com as crianças. Essa foi uma atividade mais individual, onde cada criança ia escolhendo e colocando com a sua mão o que queria no vidro, e uma foto das garrafas, né, que foi trabalhado a visão. Essa foto aqui representa um dia onde nós levamos as lanternas e as garrafas, também peneiras, para as crianças brincarem no escuro e observarem a refração da luz. Aqui também temos a foto das caixas montessorianas, também foi uma atividade muito diferente e que as crianças gostaram bastante. Aqui a foto das gelecas, né, do dia do tato, então, né, outra atividade que correspondia ao tato. E aqui temos algumas referências.
Bom, esse projeto ele me ensinou muito, porque toda vez que eu chegava no CI, toda vez que eu chegava no CI, as crianças me perguntavam: prof, que baguncinha nós vamos fazer hoje? E aí eu fui perguntando para os pais, né? E o que as crianças falam, né? E os pais relatavam que eles chegavam em casa e falavam: hoje a gente fez bagunça, né? E os pais não estavam entendendo o que era a bagunça. Então, houve também esse questionamento junto à direção: mas eles estão fazendo bagunça na sala da Prof. Tamires. E aí nós tivemos a ideia de montar um DVD com fotos e vídeos. Eu queria trazer alguns vídeos, mas eu não conseguia colocar na apresentação para ele rodar. E aí eu acabei deixando fora. Nós, então, fizemos esse DVD como devolutiva para os pais, e realmente os pais adoravam, porque também eles não estavam entendendo que a gente trocava roupa, né? Eles se sujavam bastante. Então, troca a roupa, a criança ia com outra roupa, e como não era eu que entregava as crianças, muitas vezes a outra prof esquecia de dizer: olha, hoje teve atividade, então foi trocado, né? Ele se sujou, a roupa tá na mochila, e assim ia. Mas, para mim, foi uma experiência muito gratificante, para as crianças também. No final do projeto, nós tivemos um aluno, o Nicolas, que, nossa senhora, ele sabia tudo, né? Ele sabia que na mão tem nervos, ele sabia que nos nossos olhos tem a íris, e aí ele fazia o movimento com uma mãozinha, né? Que a íris abre e fecha, e ele repetia isso muitas vezes, e foi uma coisa muito gratificante. Então, essa era a minha apresentação. Não sei se a prof. Lisaura quer falar alguma coisa, se ela ainda está aí. Estou aqui apreciando, né, a sua bela apresentação, o seu trabalho. A minha orientação, ela é informal, né, com a Tamires. Acho que existe não só a Tamires, quanto as outras meninas que estão aqui também, a Franciele, né, a Fernanda. Eu, como estou afastada para fazendo doutorado, né, mas são, assim, educandos que ficam para sempre, né? Então, eu admiro muito o trabalho da Tami. Eu gostaria de destacar muito a questão, assim, dessa visão dela, né, no sentido da praxis, que eu acredito muito, não só na educação infantil, né? Eu acho que realmente nós não podemos esquecer jamais essa conexão da teoria e da prática, né? E a Tami, ela é uma eterna estudiosa, e eu acho que a gente precisa estudar muito para trabalhar com as nossas crianças. Então, a gente percebe no trabalho dela o quanto ela estudou, o quanto ela se debruçou, né, teoricamente também, para levar todo esse conhecimento para as crianças, né? Que é o que Vygotsky nos diz. Nós aprendemos nas relações sociais, nesse contato, a criança vai aprendendo sobre o mundo, né, especificamente como se tratava de crianças, né, do maternal, aí crianças, né, com pouca idade, vamos assim dizer, né, 2 aninhos, algumas ainda, né, não muito a linguagem desenvolvida, até com 1 aninho e pouco, né, Tami? Então, é importante que nós, de fato, mostremos todo esse mundo, né, concreto para essa criança. Uma outra questão que destaca muito, assim, no trabalho da Tami, eu tenho acompanhado muito, a gente conversa muito, né, dialoga muito sobre a educação infantil, sobre as crianças, né, é também a questão do brincar, né, como Vygotsky nos diz, o brincar é uma atividade principal na vida da criança, né. Então, tudo perpassa no trabalho da Tami por esse processo, né, de ludicidade, da imaginação, né, eu diria assim também, você investe muito acreditando nas crianças, né, porque você planeja cores, histórias, né. Uma outra questão também que eu queria destacar no trabalho especificamente, que eu acho que nós precisamos resgatar na educação infantil, é esse contato com a natureza, né? Tu veja bem, tu
tu trabalhou com terra, tu trabalhou com água, né? Esses elementos da natureza precisam ser resgatados. Eu acho que só o fato um pouco de sair da sala de aula é muito importante para as crianças, né? Então, de fato, a gente vê no trabalho, por isso todo esse meu acreditar, né, e incentivo, porque perpassa por questões que a criança necessita mesmo, tocar, sentir, ouvir, né, a criança precisa experienciar tudo isso, né, como o próprio livro ali diz, né, sabores, sons, aromas, né, da Maria da Graça, né, então, de fato, a educação infantil é isso, é tocar, é ver, né, e é isso também, parabéns pelo teu trabalho. Tamires, né, eu lembrei também dessa discussão que a gente vem travando desde a primeira apresentação de hoje pela manhã, né, repensar essa prática pedagógica na educação infantil, desde o projeto aí na UFSC, mas também na UFES, né, refletindo, mas sobretudo agindo, né, confrontando de fato a teoria e a prática, consolidando o que a gente tanto conversa, lê, debate na nossa formação inicial, né? Então, meus parabéns por esse projeto, pelas fotos a gente pode perceber, tanto na UFSC como na UFES, né, esse trabalho integrado entre a teoria e a prática, né, e essas professoras acompanhando todo esse processo de pesquisa, de amadurecimento, né, nas reflexões teóricas. Então, para mim, foi bastante importante conhecer esse trabalho aí que você desenvolveu, essa pesquisa conjunta com a professora e com as colegas, e que, de fato, faz a diferença, mobiliza novas práticas, né? E eu gostaria que esse trabalho fosse realmente conhecido aí na região, né? A região minha de nascimento é Pinhalzinho, perto de Chapecó, e eu fui professora por 10 anos também, né, tanto na privada como na pública, e quando as professoras traziam esses elementos, né, dessa diferenciação, dessas coisas que estão tomando visibilidade a partir da pandemia, de fato os problemas que a gente precisa pensar, de fato essas novas vinculações teóricas e de repente de pesquisa, de mestrado, de doutorado que a gente precisa saber, se aprofundar, enfim. Então, parabéns aí para todas as apresentações, pelas falas colocadas, bem fundamentadas, discutidas, e ainda nós temos um tempo para ainda debater algumas questões, e depois eu vou fazer aí a foto oficial da nossa sala virtual. Meu agradecimento imenso, né, pela pontualidade de vocês, pela presença e pelo trabalho que vocês decidiram apresentar na nossa Semana da Pedagogia. Está sendo, assim, um evento bastante impactante e transformador também na nossa vida e no nosso trabalho aqui na Unidentro, porque é possível, como a professora colocou, né, não é a forma ideal, mas está sendo possível. Está sendo possível e a gente está reinventando, ressignificando toda essa prática da nossa formação inicial. Então, eu deixo a palavra aberta para quem quiser fazer também mais alguma fala, e eu vou fazer o registro final aí do nosso encontro. Eu só queria comentar, é uma pena que não vi o trabalho, né, do NDI, mas eu tenho muito respeito pelo trabalho, já fui várias vezes visitar com as alunas, desde quando trabalhava na UNO Chapecó, né, então é um trabalho onde a gente, assim, bate continência, né, eu acredito que lá, de fato, a gente consegue perceber a vivência das crianças, a produção das crianças, o espaço organizado, né, eu diria assim que o NDI é um espaço que todo mundo sonha, né, e por isso eu sempre visito, e visitei várias vezes, né, então, enquanto UFSC, né, é uma referência que nós temos em Santa Catarina. E eu queria também parabenizar, Magali, né, o quanto é importante, assim, eu queria só dizer aqui para todos, tenho várias alunas aqui também, né, e as alunas,
Sempre o que eu digo para elas, o quanto é importante a gente voar, né? Veja bem, você aqui da região, fez sua graduação, já fez seu mestrado, já está no outro estado, continuando estudando, isso é lindo, eu acho que esse é o caminho da educação, da pedagogia, a gente nunca parar de estudar, né? Estou eu aqui ainda estudando, e assim, eu acho que quando a gente acredita na educação, de fato, de que ela é um processo de transformação social. E quero te parabenizar também pelas mediações e dizer que você é também um exemplo disso, e as minhas alunas que estão aqui também, né, já fazendo mestrado, outras já tentando, e assim, é o que de fato nós precisamos, como diz Paulo Freire, né, processo de transformação social. Muito obrigada a todas. Muito emocionada com essas palavras, né? É por ter essa formação, de fato, densa, que vocês proporcionam aí na graduação, né? Eu passei por diversas instituições, eu acho que isso é rico, né? Primeiro na UNESC, depois UFES, e agora na UEM, né? Fazendo uma pesquisa sobre a relação de família e escola, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, na questão e na realidade rural e urbana, né? Então, a gente, de fato, se sente bastante contemplado aí pela formação, e que vocês continuem realmente, um caminho muito promissor, bonito, e que ressignifica, inclusive, a nossa vivência, né? Como a professora disse, eu não sabia que a tua formação foi aqui na Unicentro, e hoje volta apresentando aí a pesquisa, o trabalho desenvolvido na UFSC, isso é a lindeza, né, da caminhada. Bom dia e seja bem-vinda, nós já estamos, infelizmente, finalizando aí a nossa mesa, mas bem-vinda. Alguém mais queria fazer alguma coisa? Eu só queria parabenizar a Tamires pelo trabalho que ela apresentou para a gente, assim, aproxima bastante do que a gente tenta desenvolver no NDI, né, com as nossas crianças pequenas, esse contato com a natureza, essas experiências diversificadas, e a gente sabe como é difícil, né, esse planejamento, os olhares que muitas vezes a gente encontra, até mesmo dentro da instituição, por estar fazendo bagunça, por estar fazendo uma proposta que vai sujar o ambiente, que é diferente, né? A gente sabe que quando muda, quando sai daquela rotina, já altera tudo, mas o quanto é importante para as crianças, o quanto a gente percebe que isso mobiliza as crianças a participar, que isso, a gente, quando você consegue ver, né, que aquilo que você planejou, que você propôs, proporcionou um aprendizado para a criança, isso é muito rico, assim, e te parabenizo, e que você continue esse trabalho e também divulgue, que é muito importante que outras pessoas também tenham conhecimento dele. Parabéns. Também gostaria de fazer uma pequena parte que, né, trazendo toda essa articulação de teoria e prática, como é importante a gente estar bem fundamentado das ações que a gente vai desenvolver, porque, como também a Juliana estava colocando agora, muitas vezes, o que a gente é feito, o olhar de fora não vê como uma ação pedagógica, né? Tá vendo uma bagunça. Então, você ter a fundamentação, a argumentação de mostrar do porquê daquela atividade, de mostrar por que a brincadeira é tão importante, e isso me entristece muito, de a gente ver que em muitos lugares, em muitas instituições de educação infantil, é triste de ver que muitas pessoas percebam a educação infantil, a brincadeira, como uma perda de tempo, sabe? E colocam as crianças sentadas para fazer atividades sistemáticas, estéreis, sem sentidos, né? Sem sentido, assim, no mais literal possível, né? Sem um sentido do que ela está compreendendo e sem ter o sensorial de fato, né? Então, a gente demonstrar por que a brincadeira é tão importante na infância, não é só porque a criança brinca, toda criança brinca, ela é uma atividade principal. E por que ela é atividade principal? Porque promove desenvolvimento cognitivo. E o que isso importa, né, na constituição da criança? Isso é fundamental. Eu lembro que, bem no início da minha trajetória como educadora, assim, no início de conhecer um pouquinho da história teórico-crítica,
eu argumentei com a direção da escola que eu comecei a trabalhar que eu não ia fazer dia do brinquedo com a criança. Mas como tu não vai fazer dia do brinquedo? Tem que ter o dia do brinquedo. Assim, para mim é um contrassenso gigantesco se a atividade principal da criança é a brincadeira, que ela tenha um dia do brinquedo. Falei, dia do brinquedo é todo dia. Não, mas vai virar bagunça, como é que pode? Falei assim, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, vamos testar, vamos fazer, para ver como é que vai se comportar. Quando a gente compreende, né, do que está se tratando, a gente também consegue fazer essas negociações. Então, só mais uma vez reafirmando, a gente precisa ter bastante conhecimento da teoria, para poder fundamentar as nossas práticas e poder barganhar mais espaço também dentro da instituição de educação infantil, porque mesmo entre profissionais de educação infantil, infelizmente, não há consenso de que a brincadeira é tão importante. Realmente, né, profs, a gente sente que os CIs, apesar de ser um espaço onde quase todos são pedagogos, existe muito isso de uma certa falta de compreensão sobre a importância do brincar, né? E a gente ouve também muito do pedagogo que teoria é uma coisa e prática é outra, né? Muito, 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 muito. E nós somos muito, eu pelo menos, enquanto gestão e orientação educacional, eu fui muito apoiada. Eu estava nesse projeto num CI, onde as pessoas que estavam na coordenação, na gestão, incentivavam muito, eram pessoas, assim, muito compreensivas, né? Enquanto a minha intencionalidade em proporcionar aquilo para as crianças. Mas de um determinado grupo de professores, a gente sentia, né? Muitas profs falavam assim, lá vem a prof do lixo, da bagunça, da sujeira, né? E isso é triste para nós, porque nós sabemos que o que para determinadas pessoas é sujeira ou é lixo, para a criança é um brinquedo, para a criança é um instrumento de desenvolvimento, né? E hoje eu estou em uma realidade totalmente diferente, em um município menor, que o CI, enquanto instituição de educação infantil, não compreende a importância dos espaços e do brincar. Isso é em quase todo o município, sabe? É uma coisa muito triste. As profs aqui no município onde eu estou, é triste, você fala, vamos montar cabaninha na sala, vamos decorar, vamos... não, prof. A sala tem que ter mesa, tem que ter cadeirinha, tem que ter... e as crianças são menores do que no ano passado, né? Entende? A criança, ela ainda nem consegue sentar na cadeirinha, chega a ser um perigo a criança cair da cadeirinha, né? E elas não compreendem, é muito difícil. A semana passada, nós fizemos uma formação trazendo, né, esse projeto para elas e outros projetos, né, que incentivavam o brincar, a contação de histórias, a ambientização da sala, e todo mundo achou legal, né, mas aqui a conversa que veio no momento em que eu cheguei no CI após essa formação, foi que era possível porque você só tinha 11 alunos, era possível porque o município onde você estava tinha recursos. Aí eu disse, não, os recursos do meu material pedagógico que eu usei nesses projetos saíram do meu bolso, porque o CI onde eu estava, ele era um CI muito pobre, assim, em meios financeiros, né? Então, pega material daqui, pega material dali, você dá um jeito, mas você faz o brincar, né? Você faz acontecer essa construção do conhecimento partindo da atividade essencial da criança. E realmente, como todas colocaram, esse é o sentimento, né? Que nós precisamos resgatar, sim, esse movimento do brincar da criança como um sujeito ativo no processo de desenvolvimento e educativo, e que nós, não sei se precisamos mudar a formação de professores, se nós precisamos ter formações, que nem eu vi o NDI, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que eles davam formação, talvez possa estar sugerindo formações aqui na Secretaria de Educação, porque o município aqui é muito carente de entendimento de o que é a infância, do que é a educação infantil e do que é uma criança. Então, gostaria de parabenizar todas, gostei muito de participar, de ouvir vocês, foi muito importante. Obrigada do fundo do meu coração, e é isso. Eu não sei se ainda tem tempo, mas eu queria só dizer assim que
foi bem interessante para mim, eu tive que chegar um pouco mais tarde, mas de tudo que eu ouvi, eu gostei muito, e que leva tempo e maturidade a gente aprender a articular teoria e prática. E também, sabe, Tamires, para te tranquilizar, eu acho que essa coisa de que as pessoas pensam, às vezes, que a educação infantil ou é escola, ou tem que imitar a escola, ou então é um espaço de assistencialismo, ele se justifica pela nossa origem, pela gênese da educação infantil. Porque a educação infantil, de fato, iniciou como um espaço de guarda e também iniciou como um espaço de formação, de ensinar as crianças as classes abastadas, para eles chegarem melhor no primeiro ano. Então, romper com essa gênese histórica é um desafio, é como romper com o racismo estrutural, é como romper com o feminicídio, com o machismo estrutural. Então, eu acho que tudo isso é um movimento revolucionário, que nós temos que estar incluídas como professoras, como mulheres e como trabalhadoras, né? Como trabalhadoras, que é o que nós somos. E aí é isso, leva um tempo e leva a maturidade política, teórica, entender assim, né? Como a criança aprende, o que é importante a criança aprender, né? Por que os filmes escolhidos, por que o repertório de cinema tem que ser pensado conscientemente, né? Tem que ser incluído no planejamento, desde do repertório ao momento, a toda a estrutura que vai implicar você oportunizar aquele repertório para a criança. Isso também exige que a gente não subestime a criança, como acontece no caso, por exemplo, de um assédio infantil, quando a criança não é ouvida, quando a criança não tem credibilidade. Isso acontece porque exige romper essa lógica de que a gente não pode subestimar a criança. A criança tem voz, a criança entende, a criança responde e a criança fala a verdade. E também imagina, né? Então é isso, assim, foi um prazer participar, eu me coloco de novo, assim, coloco o NDI à disposição de quem quiser trocar com a gente. Nós temos, assim, vários canais de comunicação para ouvir, mas a gente tem necessidade de troca. A gente não quer só contar, nós queremos também ouvir, aprender e trocar com vocês. Então, nos colocamos à disposição. Eu sei que a Ju, que é coordenadora do projeto de educação ambiental, também vai se colocar. A Jusce, que é coordenadora do projeto de educação ambiental, ao contrário. A Juliana Eusébio, do ND Comunidade, e a Jusce do projeto de educação ambiental. Sim, eu já deixei o e-mail no bate-papo, tá, Tamires? O nosso contato, e a gente pode conversar, sim, para fazer alguma formação com o município de vocês, que eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou colocar também o contato do projeto de educação ambiental, né, destacando e lembrando que a educação ambiental, ela tem um viés, sim, de pensar a questão da preservação, né, tem uma questão ecológica, mas, principalmente, ela está muito atrelada às nossas condições, né, de produção de vida moderna. Então, ela está toda embasada na teoria histórico-crítica, e é muito importante a gente pensar esses elementos dentro da educação ambiental na educação infantil. Bem, então eu vou pedir gentilmente de que todos abram a câmera para a gente fazer o registro, né? Já que estamos em tempos virtuais e remotos, é uma forma da gente deixar, né, registrado aí a nossa presença. Então, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer enorme conhecê-las, ouvi-las e aprender um pouco mais aí sobre essas temáticas. E aí eu vou fazer, então, esse registro no 3, tá? 1, 2, 3. Vou fazer mais que um, porque de repente... Então, a Semana da Pedagogia da Unicentro agradece a participação de vocês e estamos também à disposição para as trocas e contatos futuros. Um abraço grande, tenham todos um bom dia. Tchau, tchau. Professora. Tchau.
Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais. Foi um prazer. Igualmente, professora.